É algo maravilhoso sabermos que a nossa existência tem um significado, tem um sentido. E o significado, o sentido da nossa existência, da nossa vida, está no fato de nós sabermos que fomos criados por um Deus eterno e eternamente perfeito, amoroso, um Deus único e verdadeiro, um Pai de amor, um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, nos criou para termos relacionamento com Ele. Conhecer a Deus não é ter informações sobre Deus, simplesmente, mas conhecer a Deus é nos relacionarmos com Ele. E nós nos relacionamos com Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, através da obra de Jesus por nós, vindo a este mundo, se fazendo homem, vivendo vida santa, perfeita, morrendo numa cruz para quitar a nossa dívida e ressuscitando. Nós cremos num Cristo ressurreto, assim como nós cremos que não apenas Ele ressuscitou, mas com Ele um dia todos os seus amados, todos aqueles que o têm como Senhor e Salvador, também vão ressuscitar para viver eternamente neste universo também ressurreto. Alguém escreveu isso, que o que nos aguarda, o plano de Deus é um Cristo ressurreto, sendo amado e adorado por uma família também ressurreta em universo ressurreto. Que maravilhoso é sabermos que nós fomos criados por Deus com este objetivo. Como é bom você saber que a sua vida, não importa as dores, as lutas que você esteja passando no tempo presente, como é bom saber que há um significado, há um objetivo. E é maravilhoso, como nós vimos, que esse Pai amoroso que nos criou, Ele se comunica conosco. Ele deseja estabelecer um relacionamento baseado em comunicação. Se comunica de uma forma concreta, de uma forma clara, de uma forma eficiente. Ele se revela a nós, Ele nos criou para que nós pudéssemos receber essa criação. Ele já nos criou com todos os nossos sentidos, a nossa maneira de ser, de perceber, de conhecer, para conhecê-lo. E Ele nos colocou então no mundo que é o ambiente da criação. Vimos que Ele se revela de uma forma geral na criação e na providência, e de uma forma especial através de Cristo e através da Bíblia. Na aula de hoje, nós vamos nos deter no primeiro aspecto da obra da revelação, que é a revelação geral, aquela que ocorre através da obra da criação. Deus, Ele criou todas as coisas como uma forma de expressar aquilo que Ele é eternamente em si mesmo. Deus criou todas as coisas para falar de si mesmo. Então, nós estaremos examinando a obra da criação. Examinaremos a obra da criação. E também examinaremos nesta aula a obra da providência, que é o governo de Deus. Como que Deus, Ele mantém todas as coisas em funcionamento, como que Ele dirige todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Então, nessa aula vamos estar observando esses dois aspectos que compõem a revelação geral. A obra da criação é o primeiro aspecto daquilo que nós temos apresentado como revelação geral. Deus se revela a todos os seres humanos através daquilo que Ele criou. Vejamos o que Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 20 nos diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós temos aqui o contexto do livro de Romanos, desse primeiro capítulo, quando o apóstolo Paulo ele escreve acerca do estado de queda, o estado de total depravação do ser humano por causa do pecado. E aqui ele está falando a respeito da ira de Deus. Nos versículos anteriores, o 16 e o 17, ele fala sobre o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós temos aqui o contexto do Evangelho. O justo viverá pela fé. Em outras palavras, nós somos aceitos diante de Deus, Deus nos recebe diante dele, não com base naquilo que nós fazemos, mas com base naquilo que ele fez por nós através de Jesus Cristo. E aqui é aquela diferença entre religião e evangelho que nós sempre falamos e vamos falar o curso inteiro porque é algo que precisa ser entendido e proclamado. O homem, o ser humano, não é salvo pelo seu esforço, mas ele é salvo pela misericórdia de Deus. E uma vez salvo por Deus, as atitudes boas e corretas que nós temos, elas não são para a nossa glória, porque elas são resultado da ação de Deus sobre nós. Então, a Bíblia frisa isso, que o justo vive é pela fé. Somos salvos é pela fé, pela misericórdia do Senhor. Mas, no versículo 18, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a falar sobre a ira de Deus. Porque Deus é um Deus gracioso, é um Deus de misericórdia. Mas, por ser misericordioso e por ser santo, ele precisa dar uma resposta adequada ao problema do mal. Deus, ele não pode, por conta da sua bondade, simplesmente cruzar os braços e deixar que o mal vá se avolumando. Foi por isso que quando, lá na esfera celestial, Lúcifer e seus anjos se rebelaram contra Deus, eles receberam a justa punição. Eles conheceram a ira de Deus e foram atirados do paraíso. Foram expulsos do paraíso, já com dia e hora marcados para o juízo e o momento da sua punição. Então, a ira de Deus tem como base a sua santidade. E diz o texto que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ideia aqui de deter a verdade pela injustiça é a atitude humana, se refere à atitude que os homens têm de sufocarem a glória de Deus através da sua injustiça. Eles revelam, eles tentam sufocar aquilo que Deus tem manifestado a eles através da sua injustiça. Eles sufocam a verdade pela sua injustiça. Injustiça que se refere à natureza carnal, a essa inimizade contra Deus que existe no coração do ser humano. O homem, ele não quer saber de Deus, e por mais claro que esteja para todos e diante de todos a existência de um Deus justo e perfeito, o homem, ele tenta sufocar isso com a sua
carne, com a sua depravação, e é por isso que hoje muitos dizem que não há Deus, é por isso que hoje tem gente falando que não, nós não fomos criados por Deus, nós viemos de outro planeta, e todo tipo de fábula, todo tipo de história, por mais absurda que seja, para essas pessoas tem mais valor do que o que a Bíblia diz, porque eles, com a sua impiedade, eles estão tentando sufocar a manifestação da verdade de Deus. E isso tem a ver com o contexto da nossa matéria, nesse momento, que é a criação. Porque o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, porquanto, versículo 19, porquanto o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre esses homens, porque Deus manifestou. E como é que Deus manifestou? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Que verdade preciosa! Desde o princípio do mundo. Quando que foi o princípio do mundo? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui é que desde o princípio de todas as coisas, o próprio Deus, os seus atributos, as suas características invisíveis, as suas qualidades, a sua própria divindade, diz o texto que pode ser claramente reconhecido na obra da criação. E o texto continua dizendo, por isso, os homens que hoje insistem em tentar sufocar a verdade com a sua injustiça, eles são, diante de Deus, indesculpáveis. Em outras palavras, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, eu não conhecia nada a teu respeito. Não. Ninguém tem a possibilidade de chegar diante de Deus e falar que, olha, eu nunca ouvi falar do Senhor, eu não o conheço. A Bíblia está falando que o próprio Deus, a divindade de Deus, ela pode ser percebida nas obras da criação. Mas o que que o homem faz? O homem, ele se curva diante da criação e não diante do Criador. Ele adora a criação, transforma os objetos da natureza em deuses. Adora o sol, adora a lua, adora o próprio homem, adora a si mesmo. E há aqueles que adoram os seres espirituais, anjos, demônios. Tudo isso faz parte da criação. E é a maldade do homem que faz com que, ao invés do homem adorar o Criador, fique se submetendo à criatura. Mas o que nós queremos destacar desse texto, nesse momento, é isso. Que a obra da criação, desde o princípio do mundo, ela manifesta quem Deus é. E Deus criou todas as coisas para falar de si mesmo. Vamos, nesse momento, examinarmos o breve capítulo, é um capítulo pequeno, da Confissão de Fé de Westminster, que fala exatamente sobre esse tema, sobre a obra da criação. Vamos examinar esse texto. Assim diz o capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a obra da criação. Ao princípio, ou seja, no princípio, aprouve a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e o que nele há, visíveis ou invisíveis. Vamos aqui meditar um pouquinho sobre
essa passagem que nós acabamos de ler. Primeiramente, o Deus Criador é o Deus triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A obra da criação não é algo que tenha sido realizado por apenas uma das pessoas da Trindade, mas é o Deus triuno quem nos criou. Maravilhoso entender que o Pai me criou e o Pai vive em mim através do Espírito Santo, através de Jesus. Coisa maravilhosa é entender que Cristo é o meu Salvador, Ele habita no meu coração, Ele habita na minha vida, mas Cristo é o meu Criador, Ele me criou, Ele me conhece, não apenas a mim, você também, Ele nos criou, que coisa maravilhosa, que coisa que deixa a gente literalmente sem palavras. Ele fica tentando achar as palavras de tão tremendo, de tão maravilhoso. É você pensar que o Espírito Santo é o seu Criador. O Espírito Santo que habita em nós é o Criador. Então, com relação à obra da criação, a primeira afirmação de grande importância é essa, que no princípio, Pai, Filho e Espírito Santo nos criou com um propósito. Qual que é o propósito da obra da criação? O propósito é a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria, bondade. Manifestação da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Nós já temos definido em aulas anteriores que a glória de Deus é o próprio Deus. Então, quando Deus cria todas as coisas, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou para manifestar a sua própria glória. Ele criou todas as coisas para falar de si mesmo e manifestar não apenas a sua glória, mas o seu poder, que é eterno. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Manifestar o seu poder, a sua sabedoria, a sua bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que neles há, visíveis e invisíveis. Vamos pensar um pouquinho sobre quantas coisas nós podemos aprender a respeito de Deus, a respeito do nosso Pai, a respeito do Criador, à medida em que nós observamos o mundo à nossa volta. Quando nós olhamos as flores, uma variedade tão grande, uma quantidade de cores, uma quantidade de perfumes, flores grandes, pequenas, eu estou falando apenas de um aspecto. E você se lembra que nós falamos anteriormente que Deus já nos criou com os nossos sentidos para que nós pudéssemos receber essa revelação. É por isso que, pensando nas flores, Deus criou a nossa visão. Então nós olhamos e somos capazes de enxergar tantas cores diferentes, quantas formas diferentes. Que coisa maravilhosa! Nós pegamos uma flor e sentimos a sua maciez, a sua textura. Cada uma tem a sua característica. Nós respiramos e sentimos o perfume de cada uma delas. Olha só, quando nós olhamos todo esse conjunto, nós estamos vendo, são características, o que nós estamos vendo são características do próprio Deus, do próprio Criador, o seu poder, a sua sabedoria. Quando nós olhamos, por exemplo, para o ser humano, a ciência, a medicina hoje, depois de anos e anos de pesquisas e de tantos projetos, tanto tempo gasto aí pelos cientistas e quanta coisa nós conhecemos a respeito do nosso próprio corpo. Que coisa tão maravilhosa
né? Todos os sistemas que há dentro do nosso corpo, cada órgão, as células, e a ciência se dá conta que ainda conhece tão pouco a respeito do próprio ser humano. Quando nós olhamos cada um desses sistemas, cada aspecto do corpo humano, por exemplo, nós estamos vendo a sabedoria de Deus. Quando você vê uma ave voando, esses dias eu estava com a minha esposa na praia, olhando o mar, e observei uma ave pequena. E eu achei tão interessante que a avezinha ela já foi projetada para fazer exatamente aquilo que ela fazia. Ela voava, de repente ela olhava o mar e deveria enxergar ali, eu creio que pequenos peixinhos, e em um mergulho ela entrava dentro da água e saía. E eu fiquei assim, maravilhado. Eu sei que você já viu coisas iguais e até mais interessantes do que essa, mas o que a criação, até mesmo através de uma pequena ave que é capaz de enxergar o peixe lá no mar e pescá-lo, o que isso nos mostra? Isso nos mostra a mente de um Deus sábio, de um Criador que é cheio de sabedoria e que tem projetado todas essas coisas. E Ele faz isso tudo para manifestar a sua glória. E quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos colocou lá no Jardim do Éden, no paraíso, e a Bíblia nos diz que na consumação, é no paraíso, é no meio de um jardim que nós vamos estar com Deus e estaremos não só no jardim, mas nesse novo céu e na nova terra. Quando Deus nos colocou lá no paraíso, lá no Éden, Deus nos colocou o ser humano diante de tantas coisas lindas. Aí nós podemos falar de flores, podemos falar de aves, podemos falar de peixes, podemos falar do vento. O que nós podemos falar, por exemplo, de um pôr do sol que vai se pondo e tantas cores lindas. Deus colocou o homem e colocou Adão e Eva ali no jardim naquele primeiro momento, e ao olhar para a criação, o homem enchia o seu coração de alegria, de perceber que Deus maravilhoso. Nós precisamos orar nesse sentido e pedir que Deus desvende os nossos olhos para que nós sejamos capazes de enxergar também todas essas coisas. Às vezes o nosso coração fica muito cheio de ansiedade, as pessoas elas ficam todas ansiosas porque elas não são capazes de observar o que Deus fala através da obra da criação. Jesus Cristo usou a obra da criação quando Ele falou da ansiedade. E Ele disse, por que vocês estão ansiosos, preocupados com o que vocês vão comer amanhã? Olha lá as aves. O Pai, o Criador, sustenta cada uma delas. E por que vocês estão tão preocupados com relação à roupa, o que eu vou vestir? Olha, os lírios do campo, as flores. Nem Salomão, com toda aquela sua ostentação, se vestiu como uma flor dessa. Uma flor que às vezes tem uma vida tão pequena que nasce e daí a pouco o vento vem e ela se vai. O próprio Jesus chama a nossa atenção para a obra da criação, para observarmos através dela a presença de Deus. Deus ele está presente em todos os lugares. Eu não estou falando aqui que Deus, ele é, como diz uma doutrina chamada de panteísmo, na verdade é uma heresia, que diz que Deus ele se deixou absorver pela criação. Então o panteísmo diz que Deus está na pedra, Deus está na planta. Não, Deus não está na pedra nem na planta. Não, Deus ele é o Criador, mas ele, com o seu poder, ele está mantendo a pedra existindo, ele está sustentando a planta, mas Deus é Deus e a criação é a criação. Vamos ver o segundo parágrafo do capítulo que fala sobre a obra da criação. Depois de haver feito
as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além desta lei escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem a árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, esse segundo parágrafo, ele nos fala exatamente sobre a criação do homem, que o homem e a mulher, macho e fêmea, Adão e Eva, foram criados com almas racionais e imortais e dotados de inteligência e retidão. É interessante nós percebermos que o homem, ele foi criado não apenas como uma alma imortal, mas o corpo também foi criado como sendo um corpo com a capacidade de existir eternamente. Foi criado com a capacidade de também ser, diríamos, imortal. É por isso que Deus colocou a árvore da vida ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela não é um símbolo, não é uma poesia, alguma coisa assim para se referir a Jesus. Não, era uma árvore mesmo. Porque se nós falarmos que a árvore da vida ali no jardim era só uma poesia, então daí vamos falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal também era poesia, Adão e Eva era uma lenda, mas não é isso. A Bíblia, ela nos traz uma história verdadeira. E a história verdadeira é essa. Deus criou o homem com a capacidade de viver indefinidamente. É por isso que os primeiros homens viviam lá 700, 800, 900 anos. E algumas pessoas dizem, mas será que aquele ano era o mesmo? Era o mesmo. Tanto é que, próximo ao dilúvio, naqueles capítulos mais adiante, Deus chega e diz, olha, o coração do homem é mau. Então agora, a partir de agora, eu vou reduzir a idade deles. A idade do homem será de 120 anos. 120 anos. Então, o homem já foi criado para ser imortal. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E nos diz também que haverá um dia, quando a Nova Jerusalém repousar sobre a terra, no meio dela está o jardim, o paraíso, e no meio do jardim a árvore da vida. Uma maneira que a Bíblia por meio da qual a Bíblia nos diz que nós fomos criados para sermos eternos. A própria ciência, ela se pergunta, por que nós, com esse corpo, não temos uma vida aí infinita? A ciência, ela sabe que por que o tempo vai passando e de repente a visão ela deixa de funcionar, os cabelos caem, vêm as rugas, o processo de envelhecimento. A ciência explica, que existem glândulas e partes do nosso corpo que param de funcionar, deixam de produzir algumas substâncias que são essenciais para a nossa vida. E a pergunta é, o que aconteceria se essas glândulas elas ficassem o tempo todo produzindo corretamente todos esses elementos? Bem, o que ocorreria seria que nós estaríamos vivendo jovens por toda a eternidade. A ciência sabe disso. A ciência sabe que o envelhecimento se dá porque algumas partes do corpo deixam de produzir alguns hormônios, etc. A única coisa que eles não sabem responder é por que essas partes elas param de funcionar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos por que elas pararam. Deus criou para que não parasse, Deus criou para que nós vivêssemos eternamente, sustentados por Ele, não independentes dele, mas sustentados por Ele, porque Ele é a nossa vida. Mas veio
a queda, o pecado. E em consequência do pecado, então veio a morte. Mas nós aprendemos, portanto, que Deus ele se revela de uma forma geral, através da obra da criação. É por isso que Romanos, que nós lemos no início, diz que os homens, eles são indesculpáveis diante de Deus. São indesculpáveis exatamente por isso, porque a glória de Deus, a grandeza de Deus, ela está revelada não só nas coisas criadas, árvores, pássaros, flores e peixes, mas no próprio ser humano. Você que está aí ouvindo essa aula, as pessoas que estão ao seu redor, são a maior prova da existência de um Deus perfeito e perfeitamente bom. E é por isso que Romanos diz que o homem que rejeita Deus, ele é indesculpável, porque Deus tem se revelado a todos os homens através da obra da criação, como acabamos de ver. O Deus Criador é também o Deus da providência. Em outras palavras, o Deus que cria todas as coisas é também o Deus que governa todas as coisas. Deus, ele é o Criador e é também aquele que exerce total soberania e governo sobre todas as coisas. E é sobre isso que nos fala a obra da providência. A obra da providência nos fala sobre o governo de Deus sobre a criação. O Salmo 145, a partir do versículo 8, ele nos diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeia todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os seus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Presta atenção. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Aleluia. O livro dos Salmos, ele está repleto de passagens como estas, que nos falam da obra da providência. Ou seja, nos falam da obra de Deus governando todas as coisas. Deus é quem governa. Diz aqui o texto que ele é bom para com todos. Isto é maravilhoso. No texto de Romanos que examinamos anteriormente, nós lemos que a ira de Deus se manifesta contra aqueles homens e pessoas que detêm, que sufocam a verdade pela injustiça. Mas, ao mesmo tempo que Deus, ele está, digamos assim, retendo a sua ira, mas que da mesma forma como é um Deus que por causa da sua justiça e santidade, ele derrama a sua ira sobre o ímpio, por outro lado, ele é um Deus bom para com todos. Deus sustenta a todos, maus e bons,
Algumas pessoas, às vezes, ficam indignadas. Essa é a palavra, indignados. Até o salmista, o rei Davi, passou por esse momento, quando ele começou a pensar sobre os ímpios. E a conclusão dele é essa: mas como? Os ímpios, pessoas que estão desagradando a Deus, como que eles têm uma vida tão tranquila e são abençoados e prosperam? Quantas vezes você já não pensou isso? Quantas vezes esse pensamento já não passou na nossa mente? Como é que mesmo pessoas tão más, às vezes, elas parecem que vivem até melhor do que alguns dos servos de Deus? A resposta está aqui. Deus, ele é um Deus misericordioso e bom para com todos. E por outro lado, apenas para concluirmos esse raciocínio, Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele nunca vai nos pedir para fazer alguma coisa que Ele mesmo não faça. Ele nunca, vou repetir, Deus nunca vai te dar uma ordem, ou me dar uma ordem, que Ele mesmo não esteja cumprindo. Ele nunca vai me pedir para fazer, nos pedir a todos nós para fazermos algo que Ele não esteja fazendo. E o que Ele nos ordena? Ele nos ordena: ame o seu inimigo, não amaldiçoe, e se o seu inimigo tiver fome, dê comida para ele. Se ele tiver com sede, dê água para ele, sustenta ele, porque fazendo assim você vai estar amontoando como que brasas vivas sobre a sua cabeça. Deus não nos diria para fazer uma coisa e Ele próprio faria outra. É por isso que você vê ao seu redor, muitas vezes, o ímpio sendo bem alimentado, sendo bem cuidado. E ele está sendo bem cuidado por quem? Por Deus. Porque Deus, Ele cuida até mesmo dos seus inimigos. Ele cuida e supre até mesmo aquelas pessoas que às vezes blasfemam contra Ele. Mas Ele faz isso para demonstrar a sua bondade. Mas vai chegar o dia em que as pessoas que insistirem, digamos assim, em se manterem rebeldes com Deus, aí sim vão experimentar aquilo que Romanos nos disse há pouco, quando diz que a ira de Deus será derramada sobre eles. Mas aqui diz que Deus, ele é misericordioso, que Ele cuida, as suas obras estão sobre toda a terra, a misericórdia de Deus está sobre tudo. Deus, Ele é o Rei cujo reino é o de todos os séculos. O domínio de Deus, o governo de Deus subsiste por todas as gerações. Tem vários lugares, países, e não é só país, essa é a história da humanidade. A história da humanidade é uma história de governos sendo substituídos por outros governos, ditadores por outros ditadores e coisas assim. Alguém vem, se levanta e daí a pouco outro vem e o suplanta, e isso é algo que ocorre desde que nós temos registro da história da humanidade. Primeiro foram os sumérios que dominaram lá a Mesopotâmia, depois vieram os assírios e depois os babilônicos e os persas, e assim vai indo, mas ninguém permanece. Se você tiver a oportunidade de visitar o que no passado foi a sede do grande império babilônico, você vai encontrar um deserto. Você não vai encontrar nada, porque essa é a glória dos homens. Agora, o domínio de Deus, o governo de Deus é eterno. Ele é quem dirige todas as coisas. Diz aqui, é Deus que a seu tempo dá o alimento a cada uma das suas criaturas, a sua bondade, né? O versículo 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. O Senhor, Ele está perto de todos os que o invocam. O Senhor acode ao necessitado. E isso é a obra da providência.
Obra da providência não é no sentido de que Deus providencia isso ou aquilo, mas providência no sentido de governo, é o governo de Deus. Deus, ele se revela através do seu governo, ele dirige a vida de todas as suas criaturas, ele governa, ele cuida de cada uma delas. Vamos, assim como fizemos na obra, quando falávamos sobre a obra da criação, vamos agora examinar o capítulo da Confissão de Fé que nos fala sobre a obra da providência. Capítulo 5º da Confissão de Fé de Westminster, que nos fala sobre a obra da providência. Diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingente. Veja só, através da providência de Deus e do conhecimento, da onisciência de Deus, da sua presciência que é infalível, Deus, como o grande Criador, e para o louvor da sua glória, quando diz para o louvor da sua glória, significa para mostrar a todos quem Ele realmente é, toda a sua grandeza. Diz o texto que Deus, Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas e todas as ações e todas as coisas que Ele criou, desde a maior até a menor. Então veja só, Deus, primeiro destaque que nós podemos fazer, Deus, ele governa as criaturas e as ações das criaturas. Existem criaturas que são seres, digamos assim, inanimados, seres brutos, como por exemplo uma pedra. A pedra, você olha para uma pedra, é uma coisa aparentemente sem vida, está ali. Mas para que aquela pedra exista, Deus, ele tem que estar agindo sobre ela. Porque nós sabemos que todas as coisas que existem são compostas por átomos e moléculas, ou seja, pequenas partículas que se unem e vão formando tudo aquilo que nós conhecemos. Então, até mesmo uma pedra, que parece que é algo que é totalmente sem movimento, na verdade ela possui na sua estrutura muito movimento, muita energia, e é Deus quem sustenta, é Deus que dirige. As coisas existem porque Deus as mantém. E o que nós vamos falar dos seres vivos, sejam os vegetais, os animais ou o ser humano? O apóstolo Paulo, conversando com os filósofos lá da cidade de Atenas, em Atos capítulo 17, ele diz que em Deus nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos e respiramos. Ou seja, Deus é o grande sustentador de todas as coisas. E Ele governa não apenas as suas criaturas, mas Ele governa também as ações das suas criaturas. Não é que nós sejamos como que bonecos nas mãos de Deus e que Deus vai nos dirigindo para lá e para cá, mas o que acontece é que Deus, ele tem, por ser Deus,
infinito em poder e sabedoria, Ele consegue dirigir os nossos passos e dirigir a nossa vida, e de forma que mesmo nós, cada um de nós sendo responsáveis pelas nossas atitudes e temos a nossa liberdade dada por Deus, mesmo assim Deus ele vai dirigindo todas as coisas para que a sua vontade se cumpra. É isso que nós vemos na Bíblia. A Bíblia é um livro repleto de profecias cumpridas. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, disse para Adão e Eva, e também para o próprio Satanás, dizendo que da mulher iria nascer alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, ele se referia a Jesus. E a história foi acontecendo, e as profecias se cumpriram todas em Cristo. Da mesma forma que nós temos profecias que já estão também se cumprindo, que falam do retorno de Jesus Cristo e da consumação. Quando nós falamos dessa questão das profecias, né, daquilo que a Bíblia falou e se cumpriu, o próprio Deus diz: quem, né, me apresente se existe um outro Deus que é como o Deus verdadeiro, que desde toda a antiguidade tem dito e falado sobre as coisas que vão acontecer. Tudo isso nos fala de um Deus que possui governo sobre todas as coisas. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permite. A Bíblia diz que é uma tolice a pessoa ser ansiosa, estar ansiosa pela vida, porque por mais ansioso que nós estejamos, nós não seremos capazes de aumentar 1 milímetro sequer, um côvado, né, que era a medida da época, um côvado ao curso da nossa vida. Você não é capaz de aumentar 1 minuto da sua existência por causa da sua ansiedade. Então, Deus ele se revela a nós através do seu governo, como quando nós vemos Ele cuidando de todos e suprindo a todos, nós vemos a sua bondade, vemos o seu poder. Quando nós olhamos a história e olhamos a história da humanidade e lemos a Bíblia, nós vemos também como que Deus, Ele governa todas as coisas. E o mundo, por mais que esteja sufocando a verdade com a sua injustiça, ele está sendo também governado por Deus. A mão de Deus está sobre a humanidade e está conduzindo tudo até aquele dia glorioso no qual poderemos encontrar com Jesus nos ares, aquele dia glorioso no qual poderemos ver Deus cumprindo todo o seu projeto que nós já estudamos anteriormente quando falamos acerca da consumação. Mas, então, poderíamos gastar mais aulas falando sobre a obra da providência, mas essa aula é só uma introdução, só para que você entenda que Deus ele se revela, ele se dá a conhecer através da maneira como ele governa e dirige todas as coisas. E através da maneira com que ele governa e dirige todas as coisas, nós podemos conhecer então a sua glória, sua sabedoria, seu poder, sua justiça, como nós veremos mais adiante quando estivermos falando sobre os atributos de Deus. Deus é o Deus da criação, Deus é o Deus da providência. Então, tome posse desse ensinamento maravilhoso e fale para o seu coração ser menos ansioso. Coloque um sorriso no rosto e entenda que Deus, que é o seu Criador, Deus, Ele cuida de você e vai cuidar de você eternamente. Vimos nessa aula a revelação geral. A revelação que acontece através da obra da criação e através do governo de Deus, que é a obra da providência. Deus, ele se comunica conosco, criando todas as coisas, e ele se comunica conosco também através da maneira com que ele continua sustentando todas as coisas.
Deus não é um Deus ausente. Deus é um Deus presente. Você está respirando, como eu fiz agora? Se você está respirando, é porque Deus está presente com você. Porque, como disse a palavra, nele nós vivemos, movemos, existimos e respiramos. Essas são lições, algumas das muitas lições que nós podemos tirar deste capítulo da teologia que nos fala a respeito do Pai, que se revela a nós através da criação e através da providência, que é o seu governo constante de tudo aquilo que existe.